Fala, Massa Show! Olha, nessa aula nós vamos trabalhar um conteúdo bacana que as escolas gostam muito, Massa Show. É a questão da altitude, ponto de ebulição, tempo de fervura. Eu vou explicar para você quando é que um líquido ferve, o que é a pressão interna do líquido, qual a influência do fogo, do ponto de ebulição nessa pressão interna do líquido, a ação da pressão externa sobre a questão do líquido, porque os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão. Como é que se comporta o mesmo líquido em quantidades diferentes em relação à parte da fervura e o tempo de cozimento dos alimentos em altas altitudes. Então, amigo, você vê que a aula é recheada, é chama na aprovação, beleza? Eu sou o professor Arnaldo César aqui do Química com o professor Arnaldo César. Chama a vinheta, bora Massa Show! Bora, Massa Show! Vamos aprender mais um assunto aqui com o Química, o professor Arnaldo César. Esse assunto o Enem gosta, o Enem, sua escola, gosta de fazer relações com isso. É uma aula muito rica. Falar em rico, aumenta aí o número de pessoas vendo nossa aula. Já deu like aí, o like, notification, me ajuda, que eu te ajudo. Porque mais emociona mais gente falando e eu emocionando e fazendo mais aulas para vocês. Olha, gente, aula hoje é altitude e ponto de ebulição, ponto de ebulição das coisas. É uma aula para você guardar e fazer as anotações bem Massa Show, viu Massa Show? Primeira coisa, quando é que um líquido ele ferve, pessoal? Quando é que o líquido ele ferve? Deixa eu explicar para você como é que é o esquema do mensalão. Desenhei uma panela aqui, massa, você vê que eu sou de Picasso para cima, né? Chama! Olha, veio uma panela, eita panela feia. E aqui, vamos imaginar que nessa panela aqui, pessoal, tá cheia de água, certo? A panela tá cheia de água. E aqui embaixo você tocou fogo aqui. Não é uma panela de pressão, aqui é para dizer outra coisa. Isso aqui é uma panela normal, dessa que você faz um miojo em sua casa. Não sei se você é escroto a fazer um miojo numa panela de pressão, não duvido não. E gente tem para tudo, né? Então é o seguinte, eu tenho aqui a questão da panela, certo, pessoal? A panela de pressão. Aqui tem um líquido, que é a água, e você sabe que o líquido é formado por várias moléculas de água, que eu estou botando aqui como se fossem bolinhas, tá bom? E aí o que acontece? Porque o líquido, a água, ela não já começa a ferver espontaneamente, sem você colocar fogo embaixo, ela não já começa a ferver já automática, assim, no dia a dia, né? Se acontecer isso em sua casa, é cor do demônio, com certeza. Deus me livre. For pegar, pegue para lá. E por que a água não ferve espontaneamente, pessoal? Porque é o seguinte, a água, o líquido, aqui é água, mas pode ser qualquer líquido. O líquido, ele tem a pressão dele. Existe uma pressão do líquido, a pressão interna do líquido. E o que é essa pressão do líquido, pessoal? Se você quiser anotar aí no seu caderno. A pressão do líquido é a soma das colisões, beleza, Massa Show? Essas moléculas de líquido, imagine várias gudes. Eu, quando era pequeno, chamava de bila. Aquela bolinha que a gente joga assim e vai caindo no buraco. Eu não sei se você já brincou disso aí. Mas imagine o líquido cheio de bolinhas. E essas bolinhas só movimentando. E essa bolinha vai movimentando, o que é que vai acontecendo com ela? Ela vai batendo, uma bolinha vai batendo contra outra bolinha, e também vai batendo contra as paredes do recipiente que o contém, né? Vai batendo, bate uma, bate outra, bate no recipiente e volta. Imagine várias bolinhas em contínuo movimento e batendo umas nas outras e batendo contra os recipientes que o contém. Beleza, Massa Show? E aí o que é que acontece? Essa soma das colisões entre as moléculas, entre elas e a parede que o contém, isso daqui vai dar a pressão interna do líquido. Então o líquido ele tem a pressão dele, certo? E sobre os corpos, nós temos, certo? Vou botar aqui. Nós temos a pressão normal, né? A força sobre a área. Por isso que a gente não anda braço voando para um lado, todo mundo voando, como se estivesse sem gravidade, lá na NASA, na Lua, né? Anda todo mundo de boa, o corpo montado, só leva um braço quando sofre um acidente, né? E aí, o que é que acontece? Você tem a pressão interna do líquido e você tem a chamada pressão externa, que é o que dá essa organização dos corpos que nós temos hoje.
E essa pressão externa, ela é executada pelos gases que existem, né? Também eles ajudam, principalmente o nitrogênio e o oxigênio. Lembrar que no ar, pessoal, o que tem mais é nitrogênio, viu? No ar, usual, o que tem mais é nitrogênio em relação ao oxigênio. Porque a gente fala muito ar como sinônimo de oxigênio, mas oxigênio é menos, é 21% em média, certo? Aqui é que é um ninja, aqui, ó. Nitrogênio é que tem de rodo mesmo, certo? E aí esses gases, e o mundo, e Jesus Cristo, eles vão agindo aqui, pessoal, executando uma pressão externa sobre esse líquido, fazendo com que essas moléculas elas não caiam fora, não saiam voando, certo? Não comece a ferver esse líquido sem ter fogo. Então, observe, você já sabe definir a pressão interna do líquido e sabe que tem uma pressão externa. Essa pressão externa, ela age contra o líquido, essa pressão externa, ela age contra o líquido, certo? E nessa ação faz com que essas moléculas da água não voem, não caiam fora. Claro que pode ter alguma moléculazinha dessa, que tem, cada bolinha tem uma energia. Eu tenho bolinhas fracas, tenho bolinhas mais ou menos e tenho bolinhas ninjas. As ninjas ainda conseguem ainda saindo, um aqui, outro acolá. Tanto que você deixa uma panela com a água lá sem fogo, sem nada, você sabe que a água vai evaporar, mas é bem pouquinho, né? Vai demorar para essa água toda evaporar, mas isso é possível, é. Mas o que eu quero que você entenda? Que um líquido, quando é que um líquido ele ferve, gente? Quando a pressão do líquido, a pressão interna do líquido, ou ela fica no mínimo igual, ou ela fica maior do que a pressão externa. O que é que acontece? Quando você chega aqui e dá o fogo, você esquenta isso aqui, pessoal. O que é que acontece quando a gente aumenta a temperatura, que você já sabe, que vem seguindo aí a lista. Quando você aumenta a temperatura, você vai aumentando a energia cinética das partículas, não é isso? Então, quando você vai aumentando a energia cinética das partículas, o que é que acontece? Essa pressão, ela tende a aumentar. Então, o fogo aqui, ó, vai dar energia para as partículas terem energia maior ou igual que a pressão externa para poderem sair. Então, quando é que um líquido ferve? Um líquido ferve quando a pressão interna do líquido ela fica no mínimo igual ou maior do que a pressão externa. E às vezes, para você conseguir isso, você tem que esquentar o líquido e aí nesse esquenta do líquido, aí o líquido começa a sair. Obviamente, quanto mais força tiver no líquido, mais fogo você vai ter que dar, né? Aí a água, por exemplo, ela ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, que a pressão é de 1 atm, né? De 1 atm, de uma atmosfera. Lembrar que quando você sobe, a tendência é que a pressão ela venha a diminuir, porque o teor de gases ele vai também diminuindo, né? Vai ficando mais rarefeito. A galera que escala montanha, não sei o que, tem que ter até cuidado com isso daí. Eles vão no esquema porque a quantidade de ar que tem é menor, né? Quando você vai subindo no meio do mundo. Então você já sabe o que é uma pressão interna, já sabe o que é uma pressão externa, já sabe quando é que um líquido ferve, já sabe o ponto de ebulição da água. Quando eu tenho uma pressão de 1 atm, tá bom? Beleza? E aí eu quero vir, já vou falar esse negócio aqui, eu quero vir para cá, certo? A água ao nível do mar, você estando numa praia, levando uma panelona lá, show, para ferver, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Mas vamos imaginar que você quisesse ferver uma água numa montanha, certo? Numa montanha, é isso. O que é que acontece, pessoal? Quando você sobe, a altitude, obviamente, aumenta. O que é que acontece com o teor de gases, esses gases que vão influenciar também na pressão das coisas? Ó, o teor de gases, quando você sobe, ele tende a diminuir, certo? O teor de gases, ele tende a diminuir. E se o teor de gases diminui, pessoal, a pressão sobre os corpos, ela também vai caindo. Então, quando você sobe, a pressão desce, certo? E o teor de gases também desce, beleza? Teor de gases desce, pressão desce quando a altitude aumenta. E aí o que é que vai acontecer com o ponto de ebulição, pessoal? Observa, se a água está a 1 atm de pressão, se eu tenho uma força aqui de 1 atm, eu tenho que colocar 100 graus de energia aqui, ó, 100 graus de fogo,
para dar energia para essa água ferver e cair fora, o que é que acontece? Se você vai subindo e a pressão não é mais a mesma, vamos imaginar que a pressão agora, gente, é 0,7 atm. Se a pressão agora é 0,7 atm, certo? 0,7 atm, você não vai precisar mais dar os 100 graus, não. É como se fosse assim, pessoal. Tire, principalmente você que está aprendendo agora, tire graus Celsius, imagine murro, 100 de murro, vamos imaginar assim. Tá um cabo esmurrando para cá e você tem que dar 100 de murro aqui para você cair fora, certo? E não se esbagaçar. Quando agora o cara não vem mais com a força de 1 atm, vem com a força só de 70 centavos, você não precisa mais dar 100 de murro. 90 de murro já pode ajudar, porque a força está mais fraca. 80 de murro já pode ajudar. O que é que eu quero lhe dizer com essa linda história que acontece no cotidiano, meu filho? Que quando você sobe e a pressão vai descendo, certo? O ponto de ebulição das substâncias, ela tende a ir caindo, ela tende a ir diminuindo. Por quê? Porque não vai precisar mais daquela energia toda para o líquido conseguir sair, gerar sua pressão interna e sair da panela, certo? Então, o que é que acontece com o ponto de ebulição, pessoal? Quando você sobe, o ponto de ebulição, ele cai. Ou seja, a água que ia ferver a 100, vai ferver a 95, vai ferver a 90, vai ferver a 85 graus, só é você aumentando, meu filho. Então, a água, ela vai ferver a uma temperatura menor, certo? E aí, o que é que vai acontecer com o tempo de cozimento dos alimentos, certo? O que é cozinhar o alimento? Quando você bota feijão e bota arroz dentro de uma panela. Cozinhar alimentos, pessoal, certo? É desnaturar as proteínas. O que é desnaturar as proteínas? Mudar as suas formas, certo? Suas estruturas. Porque não dá para você comer o feijão duro, vai quebrar seus dentes. Se vier com pedra, tem uns feijões que vem com pedra, menino, que é bagaceira. Você está comendo e chega, vai tac no dente, né? Pronto. Então, não dá para comer daquele jeito, tem que comer o feijão mole. E você bota para ferver justamente para ocorrer o processo de desnaturação das proteínas. Quando você está estudando bioquímica, lá no volume 1 também, nos livros de biologia, você vê isso aí, Mr. M. Então é o seguinte, o tempo de cozimento dos alimentos, quando você vai subindo, pessoal, ele aumenta. E aqui os alunos, eles fazem alguma confusão, de vez em quando. Mas, gente, professor, se a água ferve mais rápido, como é que vai demorar mais tempo para cozinhar os alimentos? Gente, você vai cozinhar um alimento mais massa show, quanto mais quente tiver a água. Imagina você pegar uma água a 100 graus, aquela fervendo, bota o dedo e você vai dizer, ai carai, vai puxar assim. Agora pega uma água a 50 e a 60 graus fervendo, se você estivesse lá numa montanha, você vai ver que ela não está tão quente assim. E, deixa eu dar um exemplo do dia a dia. Imagina do chuveiro, do banheiro do chuveiro. Sei lá, vai sair 40 graus aquela água, eu não sei nem qual é o grau da água. Mas vamos imaginar que está saindo 50, aquela água quente mesmo, 50 graus Celsius, 50. Vamos cozinhar um arroz naquela água, e vamos cozinhar um arroz a 100 graus Celsius. Onde é que tu vai comer o arroz melhor? Onde é que vai cozinhar mais rápido? No 100, gente. Porque o fato dela ferver mais rápido, não é esse o ponto que você tem que organizar. É a temperatura que ela está. Se a água está fervendo a 80 e tem uma outra água que está fervendo a 100, 100 ao nível do mar e 80 bem acima do nível do mar, onde é que o arroz vai cozinhar mais rápido, pessoal? Ao nível do mar, porque a temperatura da água vai estar maior, beleza? Então, bota isso na cabeça. O que é que você tem que guardar no dia da prova? Você escreve num papel, bota dentro do bolso e se esquecer, vá no banheiro e dá uma olhada, viu? O professor está me ensinando a colar? Não, o nome disso é lembrete de conhecimento, você já sabia, Mr. M. Chama na aprovação, olha. Então, quando a altitude aumenta, quando você sobe, a pressão atmosférica ela desce, o teor de gases existentes diminui, o ponto de ebulição das substâncias diminui, certo? O ponto de ebulição das substâncias diminui, fica mais fácil ferver a água ou qualquer outro líquido. Lembrando que o fato de ferver mais fácil não quer dizer que vai cozinhar mais rápido, porque cozinha uma coisa mais rápida quando a temperatura está maior. E o tempo de cozimento de alimentos vai o quê? Vai aumentar. E para ficar bem claro na sua cabeça, ó, panela,
Comprei uma panela de pressão só pra ver. Aí chama, olha. Depois procure na internet essa música aí. Panela de pressão. Por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? Observe. A panela está lá de pressão, vai formando aquele vapor lá da água e o vapor ele não sai todo. Vai saindo uma parte, tanto que tem aquele negocinho que fica lá em cima, que eu esqueci, aquele negocinho que tem lá. E aí o que é que acontece? Quando entope, galera que não gosta de lavar direito, principalmente gente de casa de estudante aí que não lava a panela de pressão direito, vai entupindo, quando pensa, não, panela de pressão explode, bagaça a cozinha toda, é uma alegria, é uma festa, né? E aí o que é que acontece? Na panela de pressão, certo? Como o vapor só está saindo uma parte, o próprio vapor está agindo contra o material que está sendo cozinhado. Então ali, por exemplo, a pressão não está 1 atm, está mais do que 1 atm, por isso que chama de panela de pressão. E a água ali não está a 100, está a 105, 110, 115 graus Celsius, a água está mais quente ainda. E quando a água está muito mais quente, fica muito mais fácil da comida cozinhar. Então, porque a panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido, porque a pressão lá dentro está maior do que a pressão do ambiente, e a pressão de dentro, estando maior do que o ambiente, vai favorecer também um maior ponto de ebulição, maior do que 100. Então, quanto mais fogo tiver, mais quente tiver, mais fácil fica de cozinhar os alimentos. Beleza, Massa Show? E agora, para finalizar, eu vou dar um toque aqui também de algumas questões de pegadinha de vestibulares, tá? Que às vezes ele coloca assim, eu tenho um líquido, pode ser a água, certo? Eu tenho um líquido da água, eu tenho uma panela que só tem 50 ml de líquido, e eu tenho uma outra panela que tem 2 litros, ou seja, 2.000 ml de líquido. Colocam as duas para ferver na mesma hora, a panela de 50 e a panela de 2 litros. Aí ele pergunta assim, se eu chamar essa panela de A e se eu chamar essa panela de B, qual é a panela, se eu chamar aqui de A e chamar aqui de B, qual é a panela que a água vai ter o maior ponto de ebulição? Mais uma vez, chamando aqui de A, chamando aqui de B, certo? Qual é a panela que vai ter o maior ponto de ebulição, Massa Show, certo? Aí você pausa aí e pensa, certo? E pensa, beleza? Pronto, pausou. Aí você respondeu aí. Aí qual é a resposta? Ou A, tudo é água. O A ou B, qual dos dois vai ter o maior ponto de ebulição? A resposta vai ser nenhuma. Achei, professor, isso é nenhuma. Por quê? Porque aqui é água e aqui também é água. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura na qual ela ferve. Certo? Se a água está no mesmo fogão, na mesma história, no mesmo lugar, quando a água aqui for ferver, lá vai estar a 100 graus. E quando a água aqui for ferver, vai estar a 100 graus também. Então não tem um ponto de ebulição maior do que o outro. O ponto de ebulição dos dois são iguais, certo? Cuidado com essa pegadinha, que a galera inventa de quantidade. A quantidade desse em relação a esse outro. Aí a pessoa pega e se passa. O ponto de ebulição, se for o mesmo, se a gente estiver falando do mesmo líquido, o ponto de ebulição é o mesmo. Agora o que muda, sabe o que é, pessoal? É o tempo. Aí o tempo de fervura aí influencia. Quem é que vai ferver primeiro, pessoal? Vai ser o A, porque o A tem menos volume do que o B. Uma coisa é eu botar 50 ml numa panela para ferver, e outra coisa é eu botar 2 litros. A de 50 ml vai ferver mais rápido, certo? Vai começar as bolinhas. O que tem menos volume ferve mais rápido do que tem menos volume. Agora, a temperatura de ebulição, a temperatura a temperatura de cada uma vai depender, de ebulição vai depender do líquido, beleza? Vai depender do líquido em questão. Se no caso nós estamos falando só da água, então isso aqui ferve a 100,
aqui vai ferver a 100 também. Meu filho, tá entendendo? Tá beleza? Tá massa? Show? Tranquilo? Já dá o like, compartilha, notifica, inscreve-se. Precisamos bombar o Química com o professor Arnaldo César para ajudar esse povo a aprender Química. Eu sei que tem gente que acha que Química é mandarim, mas não é não. Observe que Química é fácil, só precisa a pessoa saber, viu? Gente, entendeu essa aula? Bota aí embaixo. Professor, eu entendi. Professor, eu estou com dúvida nisso. Coloca aí que eu, Arnaldo, eu vou respondendo a você pessoalmente. Divulgue, gente, na sua escola, divulgue no seu cursinho, divulgue para os seus amigos esse canal. Vamos botar para bombar. Fogo na Babilônia. Valeu!